Olá, pessoal, boa tarde. Sou a professora Camila Mota e hoje nós vamos iniciar a disciplina Brasil Império. Essa disciplina ela vai tratar do período imperial brasileiro, um período que durou de 1822 a 1889, ou seja, ele se iniciou a partir da independência do Brasil e durou até a proclamação da República, um período aí em torno de 67 anos, sendo dividido historicamente em três momentos: o primeiro reinado, o período imperial, e o segundo reinado. Na aula de hoje, nós vamos apresentar, debater, conversar sobre o texto Páginas da Escravidão, Raça e Gênero, Representações de Cativos Brasileiros na Imprensa e na Literatura Oitocentista. Esse texto ele foi escrito pela Ludmila de Souza Maia. A Ludmila, eu acho que é sempre importante a gente, antes de adentrar a um texto, pesquisar um pouquinho sobre os autores desses textos, afinal, né, a gente sabe que todos os textos são produzidos por sujeitos e envolvem aí suas perspectivas, suas experiências, né, que aparecem nessa escrita, né? O próprio Sertor já nos fala um pouco sobre isso. Então, a autora Ludmila, ela é uma historiadora, né, que teve sua formação aí perpassada pelo menos por 3 lugares e sofre influências desses lugares, inclusive o seu texto reverbera muito disso, né? Ela se formou em São Paulo, né? Teve aí seu doutorado na Unicamp, se não me engano, e posteriormente também teve experiências em universidades dos Estados Unidos e de Paris, na França. Essa publicação desse texto, né, ocorreu na revista de História da USP, São Paulo, em 2017. Então, já é um texto que tem aí alguns aninhos, né? E o recorte temático dela, assim como ela dá pistas no título do texto, ao falar de raça e gênero, né, ela está tratando aí sobre as mulheres escravizadas na imprensa e na literatura. Gosto sempre de falar recorte temático e não objeto de investigação, porque quando a gente fala objeto, parece que a gente objetifica muito aquilo que a gente está estudando. Então, acho que recorte temático, né, é um termo mais bacana para a gente se referir àquele assunto, àquele tema que a gente quer tratar, né? Então, esse texto dela vai tratar sobre as mulheres escravizadas, como essas mulheres reverberam, aparecem, são representadas em um discurso da imprensa e da literatura, tá bem? O recorte temporal é a década de 1850 no Brasil, né? O recorte espacial é o Brasil, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, né? Que é de onde ela mais fala. Eu esqueci aí de colocar recorte espacial, perdão por isso. E as fontes utilizadas, né, como ela está tratando da imprensa e da literatura, são textos escritos por duas autoras, né, textos literários, são textos da Adèle Toussaint, uma francesa, e da Anísia Floresta, uma brasileira. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. E também artigos da imprensa da década de 1850, sobretudo de jornais do Rio de Janeiro. Esse texto, gente, da nossa autora, da Ludmila, né, ele é um texto que se divide em algumas partes, estrategicamente, para que ela vá construindo aí o seu discurso. E a gente vai passear um pouquinho sobre cada uma dessas partes, sobre o que ela, né, quer trazer em cada uma dessas partes e o que é que a gente pode aqui nessa disciplina aprender, né, com o discurso que ela traz, tá bem? Então, o primeiro momento do texto é a introdução, né? Nesse momento, ela vai iniciar lendo um artigo, né? Lendo, não, expondo para a gente, na verdade, um artigo publicado no jornal Correio do Brasil do Rio de Janeiro, em 1856. E nesse artigo é narrado um leilão de escravizados. E nesse leilão, uma cena muito chocante, né, é descrita, a de uma mulher grávida, escravizada, né, que é comprada, que está ali sendo leiloada e é comprada por um traficante que ameaça essa mulher a todo momento, né, e
nesse momento do leilão, inclusive, esse traficante faz alusão ao fato, né, de que para essa mulher se livrar dele, só se ela se matar, né, só se ela cometer ali um suicídio, né? Então, é um relato bastante... a autora o qualifica como romanesco, né? Porque aí ele tem ali uma tênue relação com a literatura, né? Com um relato literário de uma tragédia, né? Ao passo que está usando a imagem da mulher grávida para mostrar a crueldade do cativeiro, despertando um pouco da empatia, né? Do sentimento de identificação, de empatia, de uma certa até pena do leitor, né? E aí isso é feito de uma forma muito sutil, na figura da mulher grávida como representante ali de uma família, né, uma família que possivelmente seria separada, e também do suicídio, né, que é um tema muito sensível para uma sociedade baseada no catolicismo, vamos dizer assim, que era o que a gente tinha ali naquele momento, né? A autora vai trazer essa fonte, esse relato, né, super detalhado, super dramático de alguma forma, mas dramático no sentido, né, de mostrar ali uma tragédia realmente, né, para apresentar o seu recorte investigativo. E eu acho isso muito legal, gente, porque a introdução, e aí um pouco também de uma professora que também é professora de metodologia falando, a introdução, ela é um momento em que a gente vai apresentar, né? Apresentar de onde a gente está partindo, para onde a gente está chegando, aonde a gente quer chegar. E a gente não precisa fazer isso só com o nosso discurso. É muito importante, na verdade, enquanto historiadores, a gente fazer isso trazendo nossas fontes, porque elas embasam todo o nosso processo investigativo e a narrativa que a gente constrói. Então, elas vão aí embasar tanto o teu ponto de partida quanto o teu ponto de chegada. E eu acho que Ludmilla é muito feliz em trazer logo de cara esse relato e a partir dele esmiuçando todo o seu discurso, tudo que ela está defendendo nesse artigo. E aí fica, inclusive, uma dica, né, para a introdução que vocês vão construir no trabalho de TCC de vocês, para finalizar essa especialização. Ainda nessa introdução, como eu disse, ela vai apresentar o ponto de partida, né, o recorte dela, e onde ela quer chegar, o que ela está defendendo nesse trabalho, o que ela chegou, né, quais conclusões que ela chegou a partir da investigação que ela traçou. Então, ela vai primeiro dar uma burilada no que é esse recorte da década de 1850, né? 1850 foi marcado pela instauração de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravizados para o Brasil, né? Na verdade, desde 31, a gente já viu isso mais cedo, na aula de mais cedo, já rolavam, né, determinações legais para impedir esse tráfico, como a Lei Feijó, que era aquela lei para inglês ver, porque ela não funcionava, né? Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela vem para tentar fazer funcionar, né, essa ação do tráfico de escravizados para o Brasil, da importação de escravizados, muito sobre a pressão, claro, internacional e inglesa, sobretudo, que era quem tinha aí muito interesse, né, na abolição da escravatura, tá bem? Nesse contexto, no entanto, as elites proprietárias, né, de terra, sobretudo a elite cafeeira, que emergia muito forte na década de 1850, não estava assim tão preocupada com a abolição, não, gente. Pois para eles, essa era uma realidade ainda muito distante, né? Mas eles precisavam se adaptar a essa nova configuração social que iria se instaurar a partir da Lei Eusébio de Queiroz e dessa proibição da importação do tráfico de escravizados, né? Da importação dos escravizados da África para o Brasil.
Pensando nisso, então, a autora percebe que essa década de 1850, a questão da abolição em si, né, do fim dessa escravização no Brasil, era pouco discutida, tanto nos periódicos quanto na literatura. Então, não se falava tanto ainda da abolição. E não era de interesse desses proprietários que ocorresse essa abolição, né? Mas a escravidão, de uma maneira geral, ela era sim tematizada. Demais, inclusive. Ela diz que cotidianamente, nesses jornais, sobretudo aí do Sudeste, né, que é onde ela está, o recorte maior assim, espacial dela, né? Então, essa escravidão era tematizada nos jornais, mas também na literatura. Né? E aí era o que exatamente era tematizado? Né? Era tematizado as vendas de escravizados, os suicídios, as agressões cruéis que essas pessoas sofriam, os castigos físicos, entre outras punições. Né? E nesse contexto, para a autora, tanto nas páginas de jornais quanto na literatura, ocorre a emergência do que seria uma nova sensibilidade em relação a essas pessoas escravizadas. E essa sensibilidade, ela é percebida em algo muito sutil, né? Que é o quê? É a ficcionalização das cenas cotidianas nos jornais, aquilo que a gente viu um pouco lá na fonte, né, primeira desse artigo, na primeira fonte que a Ludmilla expõe, né, que é aquele leilão em que uma escravizada grávida, né, é leiloada a um cruel traficante, né, e há uma certa ficcionalização num sentido mesmo de criar ali uma situação, né, assim, com palavras, né, que toquem o leitor e que dê ali uma certa conotação literária, né, no que você está lendo. Nos jornais, né, e também, ao mesmo tempo, uma verossimilhança criada nas imagens literárias, né, que vão tematizar também a escravidão e que em seus relatos criam aí aproximações com a realidade, tá bem? Então, esse diálogo, né, entre literatura e imprensa, né, entre ficcionalização e verossimilhança, acaba por construir uma nova sensibilidade pública, né? Porque tanto literatura quanto imprensa são aí produções que querem e que atendem a determinados públicos, né? Então, criam essa nova sensibilidade pública com relação às pessoas escravizadas. E nessa nova sensibilidade, como se não bastasse, há uma centralidade nas mulheres, ou seja, há uma questão de gênero muito forte. A Ludmilla, ela é uma historiadora que se preocupa muito com a história das mulheres, né? Se vocês forem depois burilar, pesquisar um pouco sobre ela. Então, aqui também ela faz esse recorte de gênero, né? Por isso que o título fala sobre raça e gênero, na imprensa e na literatura. Então, essa nova sensibilidade, ela destaca, ela tem um papel mais central nas mulheres, né, nas mulheres escravizadas. Contudo, a Ludmilla também aponta que há uma contradição nesses discursos da imprensa e do jornal, e a gente vai se aprofundar nisso quando a gente se debruçar sobre as outras partes do artigo, né? Por quê que há essa contradição, né? Porque esse discurso de crítica à escravidão que ia ali se constituindo, denunciando, como eu falei anteriormente, né, vendas de escravizados, suicídios, agressões cruéis, castigos físicos e outras punições, ele ao mesmo tempo dialoga com movimentos abolicionistas do Atlântico, né, que queriam aí por fim a esse sistema, mas também com as pretensões de grandes proprietários do café, do nosso Sudeste, sobretudo, que viam nas mulheres a possibilidade da perpetuação da escravidão no Brasil, a partir da geração de novas crianças que seriam escravizadas, que passariam por esse processo de dominação, né, que sofreriam esse processo de dominação. E aí a gente entra na segunda parte, no segundo momento desse artigo.
Esse momento é intitulado Escritoras e a Separação de Famílias na Escravidão. E nele, nessa parte do texto, a autora vai tematizar a questão da família na escravidão. Isso é muito interessante. Por quê? Porque os escravizados, eles sofriam muito com a questão da venda dos entes das famílias, né? E eles se separavam, né? Então, ela vai aqui no texto mostrar, né, que existiam discursos que tentavam denunciar essa separação e reforçar a importância, a legitimação de manter essas famílias unidas, né? E até de dizer sobre, né, de relatar a existência, né, de denunciar a existência dessas famílias num sentido positivos, vamos dizer assim, né? Não de denunciar no sentido de caboetar, mas no sentido de mostrar que elas existem, de dar visibilidade a essas famílias, tá bem? E aí ela vai fazer isso a partir dos escritos literários de duas autoras, né, que a gente já citou anteriormente, que aqui a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre cada uma delas. A Adélie Toussaint e a Anísia Floresta. A Adélie Toussaint, ela nasceu em Paris e cresceu no meio artístico, tendo aí toda uma formação bastante diferenciada, né? Seus pais eram cantores de ópera, né? Paris, né? Um berço aí, considerado um berço da civilização na época, né? Inclusive, aqui em Fortaleza a gente viveu momentos, né? De muita... Não só em Fortaleza, no Brasil, na verdade, muita inspiração na cultura francesa em busca do que seria a civilização e o progresso, né? E aí, gente, a Adélie, ela veio passar uma temporada no Brasil, né? Vivendo crises na França. Em 1849, ela veio para o Brasil com a família dela, o esposo, o filho, para construir o que seria, né, a América. E ela passou a atuar no Brasil como professora de línguas estrangeiras e a produzir artigos e poemas. E aí, nesse processo, ela também começou a construir escritos que seriam escritos mais memorialísticos de suas memórias no Brasil, que narravam a paisagem, que narravam suas experiências, né, que narravam o que ela vivenciava, suas impressões, né, e aí esses escritos eles só foram publicados posteriormente, na década de 1980, passando aí por revisão, reedição nesse processo, enfim. E neles ela destaca, né, algumas coisas bem interessantes. Né? Ela destaca o trato animalesco dado aos escravizados, né, em que ela sente esse trato, né, como desumano. Mostra empatia e compaixão pelas pessoas escravizadas em seus textos, né? Apesar dela nunca ter deixado de usar o trabalho dessas pessoas no seu cotidiano, o que é aí contraditório, né? Mas ela começa a manifestar essa empatia por essas pessoas e essa denúncia, né, com relação às agressões e à violência desse processo de dominação no Brasil. E ainda, né, coloca como algo que faz do Brasil não ser tão civilizado, vamos dizer assim, como Paris, ou que justifica um certo atraso brasileiro, esse sistema escravocrata, né, vivido no país. E a Anísia Floresta, gente, ela em contrapartida não é francesa, ela é brasileira, ela não veio de uma família de artistas, mas sim de uma família de proprietários de terra, de uma família e também de escravizados, né, do Rio Grande do Norte, mas ela morou em várias outras províncias, né, passou por Pernambuco, por exemplo. Ela foi uma educadora e foi uma escritora, viveu 3 anos na Europa, né, passeando aí entre França, Inglaterra e Portugal, e num período em que as ideias abolicionistas estavam a todo vapor nesses locais, né, e depois, posteriormente, se fixou pelo Rio de Janeiro, né, e essa experiência da Anísia na Europa parece ter dado uma guinada na escrita dela, segundo a interpretação de Ludmilla, porque ela começou a tematizar a escravidão a partir
desse retorno da Europa, né? Antes ela nada tematizava sobre a escravidão e ela passou a falar sobre a escravidão em seus textos. E o que é que ela falava? Né? Assim como a Adele Toussaint, ela ressaltava a humanidade dos escravizados, ela também reforçava a existência de famílias no cativeiro, né? Seus escritos revelavam uma influência muito nítida de ideias de outros países, né? Não só europeus, mas também dos Estados Unidos, né? Porque uma de suas obras, chamada Páginas de uma Vida Obscura, traz um protagonista que é um escravizado e se assemelha muito a outras obras, né, como uma obra norte-americana que a Ludmilla cita, né, em seu texto, em que também traz um protagonista escravizado e que também é idealizado, né? E como assim idealizado? No caso aqui da Anísia, esse protagonista ele é idealizado nos padrões do que seriam os padrões morais da classe proprietária, né, cafeeira do Brasil. Né? Esse escravizado ele é passivo, ele é obediente, ele é dedicado, ele é subserviente e ele é cristão. E nisso, com essas qualidades, ela busca humanizar essa pessoa, né, por meio do que seria aí criar um sentimento de empatia, né, no leitor e um apelo religioso até, né, para situações de violência que essa pessoa sofria, em prol dela ser, né, e ao mesmo tempo e contraditoriamente ela era tudo isso e não merecia passar por essa violência, né, por esse sofrimento, mas não necessariamente que ela não merecia ser escravizada, vamos dizer assim, né, aí um asteriscozinho, porque a gente vai se debruçar mais sobre isso mais adiante, né, já que tanto a Adele quanto Nízia fizeram uso na mão de obra escrava no seu cotidiano e não tematizavam naquele momento, em 1850, Nízia vai tematizar posteriormente, a abolição, né? Mas elas tematizavam essa questão, né, da humanização das pessoas escravizadas e da família na escravidão e do papel da mulher, como a gente vai ver adiante também. Existiam muitas aproximações, né, na obra, tanto de Nízia quanto de Adele, segundo Ludmilla. E quais aproximações eram essas? Né? Elas não agrupavam os escravos em categorias homogêneas, né? Muito pelo contrário, elas destacam as complexidades dessas pessoas escravizadas e a diversidade de experiências vividas por essas pessoas. Elas reconhecem também a divergência entre a experiência de homens escravizados e de mulheres escravizadas, ou seja, as duas trazem um olhar de gênero sobre a escravidão, né? E elas tocam no tema da separação das famílias através da venda de seus entes. É interessante a gente pontuar que só em 1869, né, ou seja, só na década seguinte, né, o nosso recorte aqui, que é a década de 50, é que é feita a primeira medida legal contra essa separação, que é o decreto 1695, que proíbe a separação do marido e da mulher escravizada, né, e de ambos dos seus filhos, salvo se esses filhos fossem maiores de 15 anos, tá bem? E depois a lei do ventre livre, né, já na outra década, em 70, vem aí fortalecer um pouco mais essas medidas, vamos dizer assim. As experiências das autoras também na Europa, né, tanto a Adele, que era uma francesa, né, nascida na França, assim como a Danísia, que foi morar algum tempo na Europa, né, então essas duas experiências na Europa influenciaram muito a obra dessas mulheres, né? Por conta das ideias que circulavam nesse ambiente, por conta dos hábitos, dos costumes, né? Da questão da civilidade, dos discursos abolicionistas que rolavam, né? Nesse período, assim como também as ideias e os livros que circulavam no Atlântico também influenciaram esses escritos, tá? Contra a crueldade da escravidão no Brasil. Mas, como eu falei, nas obras de Nízia e de Adele, nada era falado sobre a abolição, pelo menos na década de 50, tá bem? De 1850.
Seus escritos, né, tanto de Adele quanto de Nízia, também dialogavam com os escritos dos jornais, pois tanto a literatura quanto a imprensa estavam ali discutindo os mesmos assuntos. A gente viu ainda na introdução do texto que a imprensa também estava denunciando situações de agressões, de suicídio, né, enfim, nas páginas dos jornais, né? Então elas estavam em sintonia quanto às representações do cativeiro, tanto imprensa quanto literatura. E ambos os meios, né, queriam ali sensibilizar o público e ganhar sua empatia sobre esse assunto. A gente vai já tentar entender para quê ou porquê, enfim, que isso estava em voga, né, estava sendo buscado tanto pela literatura quanto pelos jornais. Aí a gente passa agora para um outro momento do texto, terceiro momento do texto, intitulado A Exploração de Gênero das Mulheres. E nesse momento, a Ludmilla primeiro tematizou muito a questão da família, né? E agora ela vai tematizar um pouco a exploração de gênero das mulheres especificamente. Né? Ela vai dizer que quando fala-se, né, sobre a escravidão em 1850 na literatura e na imprensa, reforça esse discurso sobre a família, e dentro desse discurso há mais forte ainda uma centralidade nas mulheres escravizadas. Né? E aí vamos destrinchar um pouco isso, né? Como isso acontece. Né? Mas antes da gente entrar nisso, acho que é só importante a gente pontuar que a Ludmilla também faz aí todo um apanhado historiográfico sobre historicizando autobiografias, biografias de ex-cativos no Atlântico Norte que relatam a experiência também de mulheres escravizadas, né, para mostrar que existia meio que internacionalmente, né, uma centralidade na mulher também, né? Tanto em autobiografias quanto em biografias, tá bem? E essas obras que trazem esse papel da mulher, elas vão polemizar aí um pouco o movimento abolicionista, tá? Porque, a depender do que elas trazem sobre as mulheres escravizadas, esse movimento demonstrava solidariedade às vítimas, mas eles, ora, também responsabilizavam a vítima por violências sofridas, como é o caso, por exemplo, da violência sexual muito comum, né, que as escravizadas sofriam por parte aí de seus senhores, né. E a gente vai entrar um pouquinho nisso mais adiante. Mas isso aí é um discurso, né, que está aí trazendo uma ampliação maior de recorte espacial, né, mas que também está intimamente relacionado ao Brasil, como a gente vai ver. No entanto, no Brasil, naquele momento, não existiam, né, relatos desse tipo, autobiográficos ou biográficos, né, que trouxesse essa centralidade na mulher. Não relatos autobiográficos e biográficos. No entanto, tanto os jornais quanto as obras literárias traziam essa centralidade na mulher, né? Obras literárias que não biográficas e autobiográficas, mas contos, né? Por exemplo, que eram muito comuns, relatos de memória, enfim. Como é o caso, por exemplo, da atuação de Nízia e de Adele. Então, esses meios, né, imprensa e literatura no Brasil, estavam ali denunciando essas violências sofridas pelas mulheres, mas contraditoriamente também refletiam preconceitos de sua época, né? Então, ora se solidarizavam com essas mulheres e ora não se posicionavam e ora pareciam até culpar as mulheres por certas violências sofridas, né? O que é muito cruel. Então, vamos lá. Aqui eu dividi, né, conforme a divisão da autora, como isso aparece, né, como essas mulheres, essa centralidade das mulheres aparece na obra de Adele e como essa centralidade das mulheres aparece na obra de Nízia. Na obra de Adele de Sam,
há uma denúncia muito explícita, muito pungente, muito forte sobre a exploração sexual sofrida pelas escravizadas. Desculpa, eu coloquei escravas. Escravizadas, gente. E para quem não sabe, a gente utiliza atualmente o termo escravizados, né, pessoas escravizadas, né, mulheres, homens, enfim, para denunciar o processo que essas pessoas, de dominação que essas pessoas sofreram, né? Esse processo histórico de dominação que essas pessoas sofreram, né? E que era ali uma condição que estava sendo, né, imposta a essas pessoas. E o termo escravo, o termo escrava, são termos que objetificam muito a pessoa, de tal modo que parecem naturalizar o processo. Né? Tanto que, por vezes, também é interessante que falemos escravização, né? Porque a escravização mostra o movimento, né? Esse movimento de dominação que essas pessoas sofreram, né? E escravidão já é um termo mais fechado, né? Que parece, de alguma forma, naturalizar mais, né? Então, é importante a gente fazer essas guinadas, né? A língua, ela se transforma muito, né? Então, é importante a gente acompanhar essas transformações e garantir, né? Buscar, lutar, enfim, porque isso, né, ajuda a buscar, lutar, garantir direitos que são aí buscados pelos movimentos sociais, né, e que são necessários em prol aí de uma, como é que eu posso dizer, de uma reparação histórica que determinados grupos sofreram, né? Então, a nossa língua, ela acompanha, né, essas lutas sociais, essas buscas por direitos, né, pela legitimação de direitos, e a gente precisa se desconstruir nesse processo, né? Às vezes a gente pode cometer alguma falha, como eu comentei aqui, né, mas tentei ao longo do meu texto, né, não cometer essa falha, mas enfim, aconteceu. Fiquei bem triste, inclusive. Mas acho que foi importante para que eu falasse um pouco sobre isso para vocês, tá bem? Então, bom, arquivo editado, corrigido. Então, vamos lá. A Adele, então, ela denuncia a exploração sexual das escravizadas de forma pungente, de forma firme, e demonstra surpresa com uma fraqueza das escravizadas, que ela denomina de fraqueza das escravizadas, na hora do parto. Mesmo porque, né, qual a justificativa dessa surpresa? Porque as escravizadas tinham um cotidiano de dor, de sofrimento, de exploração, que as brancas não tinham. E que as mulheres brancas, elas pareciam ter mais coragem no parto do que as mulheres escravizadas, né? E essa impressão da Adele, ela é um pouco contraditória, né? Porque parece estar ali qualificando de formas diferentes essas mulheres, né? Por meio da raça e da classe. Contudo, ela vai justificar essa suposta fraqueza na dor que as escravizadas sentiam ao se deparar com o parto, né, e com o nascimento de crianças que seriam posteriormente separadas delas e que viveriam aquele processo de dominação também, né? Então, esse lugar de reprodutora de um sistema, vamos dizer assim, mas que eu não estou aqui culpando as mulheres pela escravidão, pelo amor de Deus, não é esse o discurso, né? Mas é o discurso da Adele, né? De perceber que as mulheres, ao serem ali genitoras, né? Estariam possibilitando a reprodução do sistema. Então, isso causaria dor nessas mulheres e por isso elas pareciam ter menos coragem do que as brancas na hora do parto, porque elas sofriam com aquele parto e com o que iria acontecer no seu momento posterior. Mas ela não vê uma inferioridade ou uma diferença natural entre as mulheres brancas e negras, né? Essa diferença, então, ela é justificada em um processo histórico para Adele.
E ela parece demonstrar uma solidariedade com essas mulheres, que ultrapassa a raça, né, que ultrapassa a nacionalidade, porque nem brasileira ela é, e a questão de classe também. Já a Anísia Floresta, ela não denuncia, gente, explicitamente a violência sexual que as escravizadas viviam cotidianamente. E, na verdade, ela cita essa violência de uma forma muito sutil, muito mascarada até, como um certo reflexo do mau exemplo dado dos pais para com os filhos, e às vezes, né, até não mostra essa situação de uma forma violenta, né, não vitimiza as cativas, que parecem, em alguns momentos, até serem portadoras de certa lascividade, né, forte, o que meio que justificaria, né, essa violência sexual, explicaria, vamos dizer assim, essa violência sexual. O que é um discurso muito contraditório, né, para o outro discurso que ela vinha também, né, demonstrando, mas que ao mesmo tempo está muito associado ao pensamento da época, né? Todo sujeito, ele é um sujeito que pertence a uma época. Nós somos filhos dos nossos tempos. O Peter Burke já dizia isso. Sertor também diz isso, a dizer que todo mundo, né, tem, toda produção tem um lugar social, que é o lugar de onde a gente fala e não tem como a gente escapar desse lugar. Por isso, lá no início eu disse que era tão importante a gente falar sobre quem era a Ludmilla, porque o texto dela mostra muito, né, a abordagem que ela faz, a leitura que ela faz, mostra muito das experiências que ela teve, né, no Sudeste, né, em Paris, né, nos Estados Unidos. Ela faz diálogos com a literatura, né, norte-americana, francesa, ao falar de Adele, enfim. A Anísia também critica o emprego das amas de leite, reconhecendo que esse trabalho de amas de leite era um trabalho desumano, porque separava a escravizada do seu filho para que ela amamentasse o filho da sua senhora. E, além disso, depois essa escravizada era tratada com ingratidão por essa família de senhores, né? Contudo, ao mesmo tempo que fazia isso, ela também insinua que essas escravizadas eram cheias de vícios, né? Então, se coloca também contra esse processo por conta, né, desses vícios que estavam ali incrustados, né, nas escravizadas, o que é um discurso altamente preconceituoso. A gente parte, então, para o penúltimo momento do texto, Resistindo à Escravidão, em que a autora vai perceber nos discursos da imprensa e da literatura, né, mas sobretudo da imprensa, que o suicídio, o aborto e o infanticídio passaram a ser temas muito importantes, né? Tanto na literatura do Atlântico como um todo, né? Apesar de não ter sido tematizado, esses temas não terem sido tratados diretamente por Adele e por Nísia, mas eram temas que estavam aí rolando nas literaturas, né, de outros países, mas muito forte na nossa imprensa brasileira, né? No caso de Adele e de Nísia, da literatura, Adele chega até a citar o aborto e o infanticídio quando ela fala, né, sobre a questão da fraqueza da escravizada para o parto, mas que se justificava na dor, né, que era separar da criança e trazer uma criança ao mundo que viveria um processo de escravização. Ela cita o aborto e o infanticídio como formas de resistência da mulher escravizada para libertar o seu filho desse processo de sofrimento, né, e de violência que ele viveria. Já Nísia não cita essas ações, talvez por elas irem de encontro com a Igreja Católica, né, uma suposição aí de Ludmilla, né, não se sabe. Mas ela faz uma alusão de que a vida dos escravizados era uma vida muito relacionada à morte, né? Mas, como eu disse, apesar de não estar tão clara na literatura brasileira, só na literatura do Atlântico, como um todo,
esses temas do suicídio, do aborto, do infanticídio, estavam sendo frequentes nas reportagens dos jornais. E quando eles apareciam nessas reportagens, e às vezes também quando apareciam nessa literatura mais raramente, eles estavam mais relacionados às mulheres do que aos homens escravizados. Aos homens era reportado muito mais um discurso relacionado a denúncias de agressões físicas, de castigos físicos, dessa violência física. E as mulheres estavam mais relacionadas a essa questão do aborto, do infanticídio, do suicídio, como essa forma de libertação. E essas denúncias, gente, carregavam uma ambiguidade muito forte para a Ludmilla. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, elas poderiam buscar a empatia para a causa dessas vítimas que estavam chegando a situações extremas de libertação, para mostrar e denunciar toda a violência que essas pessoas sofriam e o quão era necessário a gente fazer a abolição. Ou será que elas estavam mais preocupadas em como essa crueldade, que gerava essas ações poderia comprometer a existência dos escravizados, já que a gente está falando de ações que remetem à morte, Então, essas ações elas poderiam comprometer a perpetuação da escravidão, porque lembrem, desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a importação de escravizados para o Brasil havia sido proibida. Então, a salvação para manter esse sistema era o tráfico entre as regiões. E para isso era necessário, para manter esse tráfico, era necessário que essas pessoas não estivessem antecipando mortes, e na verdade que elas estivessem se reproduzindo. Então, por isso o suicídio, infanticídio e o aborto eram muito relacionados às mulheres, e as mulheres ganhavam uma certa centralidade nessa preocupação de manutenção da escravização no Brasil. E aí a gente parte para a conclusão da Ludmilla. E para fazer essa conclusão, gente, eu trouxe aqui um recorte de citações das últimas páginas 28 e 29 do texto. Dei uma adaptadinha em um lugar, só para a gente criar um link de leitura. E quero ler com vocês, para que a gente chegue a essas conclusões conjuntamente. A Ludmilla diz o seguinte: no Brasil dos anos 1850, a abolição do cativeiro não estava na ordem do dia. Ou seja, não se tematizava a questão da abolição em 1850. E as descrições de separações de família pela venda de escravizados, porque o texto dela é de 2017, e da exploração de gênero das mulheres cativas, poderiam ter um sentido diverso das lutas anti-escravidão. Então, toda essa denúncia de separação das famílias, de exploração das mulheres, elas poderiam ter um sentido diferente do sentido da luta de escravidão, porque não se falava ainda em abolição de uma forma pungente. Então, ao contrário, essas críticas à escravidão sugerem, na verdade, a necessidade de humanizar essa escravidão. Como fazer isso? É muito contraditório, Mas com o intuito mesmo de prolongar sua existência através da reprodução interna do número de escravos, no pós-abolição do tráfico atlântico. Então, é aquilo que a gente falou. Essa humanização, gente, ela veio muito no sentido de se contrapor à violência física, que essas pessoas vivenciavam em prol, de vê-las de um cara com um olhar mais humano e menos objetificado, de posse de objeto, para prolongar a existência do sistema escravocrata no Brasil, e a partir aí da reprodução de escravizados e do tráfico entre as regiões, A crueldade da separação de famílias, em especial de mães e filhos, não seria apenas maléfica para os proprietários, para os próprios indivíduos escravizados, mas poderia afetar a reprodutibilidade do número de cativos, porque as pessoas poderiam,
interromper a gravidez, né? Enfim, cometeram infanticídio para que não ocorresse essa separação. E a própria existência também da escravidão, né? Porque se afeta a reprodutividade, afeta a existência, porque a importação de escravizados estava proibida, pois que a importação de negros da África estava fora de questão. Ao discutirem a questão, tanto Nízia quanto Adele se engajaram em uma das mais importantes questões da política, da sociedade e da economia brasileira da década de 1850, o futuro da escravidão. Então, o futuro desejado ali não era o da abolição, mas era o da continuação da escravidão. E para continuar, essa poderia ser uma saída, né? Elas fizeram parte desse debate, dando particular atenção à questão das mulheres no cativeiro e revelando formas de solidariedade e de empatia de gênero, bem como reiterando também estereótipos, tanto de hipersexualidade das mulheres ao falar sobre a questão da violência sexual que essas mulheres sofriam, né, quanto também da animalização dessas pessoas escravizadas, quanto da inferioridade de homens e mulheres que viveram sob o jugo da escravidão no Brasil. Então, apesar de terem essa solidariedade, gente, e de criar essa empatia com as pessoas escravizadas, todo esse discurso de 1850, da década de 1850, não estava ainda voltado para a abolição, né? E muitas dessas pessoas que construíam esses discursos faziam uso da mão de obra escrava. Né, e caiu em contradições, né, ou ambiguidades em seus discursos ao reproduzir estereótipos, como filhos dos tempos que eram, né? Mas estavam ali tateando certos discursos, né, que posteriormente também deram força para o processo de abolição, apesar de no momento não ser a causa, né, desejada, vamos dizer assim. E aí, quais são as contribuições de Ludmilla, né, para a gente? Ludmilla ela vai descortinar um debate crítico sobre a escravidão ainda em 1850, quando a abolição no país não estava sendo muito debatida, né? Só começa a ser mais debatida a partir de 60, por exemplo, 70, né? Também dá centralidade a sujeitos que não foram centrais nesses debates, que são as mulheres. Né? E, além disso, contribui para a aproximação de debates interessantes entre história e literatura, gente, pelo uso que ela faz das obras de Adele, das obras de Nízia, mas também de obras literárias que circularam no Atlântico, né? Como vocês viram ao ler o texto dela. Então, esse uso faz aí diálogos entre ficcionalização e verossimilhança, né? Porque ela também está discutindo ali com fontes jornalísticas, né, com os limites entre essa ficcionalização e essa verossimilhança, apesar dela não adentrar nessa discussão buscando saber o que é mais real, mas sim, que não é o que tanto importa para a gente, mas sim o que essa mistura, né, cria de representações e gera de sensibilidades no público que consome. Né? Então, acho que essas são as contribuições desse texto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e um grande abraço. Até a próxima!